Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ele foi de adolescente marombeiro a titã genocida? O vídeo de hoje é o perfil do ator Josh Brolin. Josh James Brolin nasceu na cidade de Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos. Sua mãe era a atriz e ativista ambiental Jane Cameron e o seu pai, o ator James Brolin. Apesar do exemplo em casa, inicialmente o nosso perfil de hoje não imaginava seguir carreira artística, mas em seu primeiro ano de ensino médio ele resolveu experimentar uma aula de teatro. Nessa aula foi montada a peça A Streetcar Named Desire, ou Um Bonde Chamado Desejo, do dramaturgo americano Tennessee Williams. Brolin interpretou o personagem Stanley e depois disso não conseguiu mais ficar afastado da profissão de ator. Por conta de sua posição privilegiada, o nosso perfil de hoje conseguiu papéis em 2 longas, sendo um deles um clássico até hoje. Depois disso ele seguiu carreira na televisão, antes de voltar para a grande tela. Brolin participou de séries como O Homem que Veio do Céu ou Highway to Heaven, Anjos da Lei ou 21 Jump Street e The Young Riders. Mas vamos falar de alguns dos filmes mais importantes do ator. Josh Brolin começou muito bem a sua carreira no cinema com um papel importante no clássico Os Goonies, ou The Goonies. Dirigido pelo Steven Spielberg, esse filme é uma mistura maravilhosa de inocência das crianças com a comédia escrachada típica da década de 80. Cada criança tem uma personalidade bem definida, o certinho, o malandro, o valentão. E é legal ver que eles seguiram carreira e se deram bem na indústria, com destaque para o Corey Feldman, que faz o Mouth, o Sean Astin, que interpreta o Mickey, e é claro, o nosso perfil de hoje no papel do Brand. They call themselves the Goonies. They've stumbled onto a legend, but they're not alone. Trunk, I hope that was your stomach. No. That's the it. Sounds like Kong. Onde os fracos não têm vez, ou No Country for Old Men. A história de como Llewellyn Moss, personagem do nosso perfil de hoje, decide ficar com o dinheiro do que parece ser uma transação entre traficantes de drogas que não deu certo. A narrativa foca nos efeitos causados por essa atitude do protagonista e também nas ações do personagem vivido pelo Javier Bardem, o assassino de aluguel Anton Chigurh. A dinâmica de perseguição entre os dois personagens é o que gera a verdadeira motivação do filme. Llewellyn, um alvo experiente e obstinado, e Anton, um caçador que é retratado como uma força implacável, quase como um agente do destino. Ambos fazem ótimos trabalhos, mas justiça seja feita, Javier Bardem está no ápice de sua habilidade aqui. Oscar de melhor ator coadjuvante, mais do que merecido. E falando em ótimas performances, esse filme tem um elenco incrível, com atuações sutis, mas poderosas. Temos a do Woody Harrelson no papel do Carson Wells, vou deixar o link do perfil dele aqui nos cards. Também temos em cena o Tommy Lee Jones no papel do Tom Ed Bell, a Kelly MacDonald interpretando a Carla Jean Moss, entre outros. Assinado e dirigido pelos irmãos Coen, esse é definitivamente um dos meus filmes favoritos. Eu já disse aqui no canal e vou repetir, vale muito a pena assistir. Se você não assistiu, assiste, depois você me agradece. Is this guy supposed to be the ultimate badass? You don't understand. Milk, a voz da igualdade, ou Milk. Essa história biográfica conta como Harvey Milk, personagem do Sean Penn, começou na militância a favor dos direitos da comunidade LGBT, até ele se tornar o primeiro político abertamente gay eleito por um cargo eletivo lá na Califórnia. A trama tem início em 1970, em Nova York, época em que o protagonista estava fazendo seu aniversário de 40 anos. Ele ainda não era um ativista e tinha acabado de conhecer o seu parceiro Scott Smith, papel do James Franco. Sua vida política começa a tomar forma depois que eles dois montam a loja Castro Camera, que acabou virando refúgio para a comunidade LGBT. No ano seguinte, ele já estaria concorrendo a um cargo eletivo pela cidade de São Francisco e desde aquele momento, Harvey não saiu da vida pública. Nosso perfil de hoje, como o personagem Dan White, entra na história da campanha de 1977. Ele era um ex-policial com uma visão aparentemente mais conciliatória e que foi eleito no mesmo ano e para o mesmo corpo legislativo que o protagonista. Mas eu vou parar por aqui para não dar muito spoiler. O filme rendeu a única indicação ao Oscar do nosso perfil de hoje, que naquele ano disputou a categoria de melhor ator coadjuvante. E, é claro, a estatueta de melhor ator para o Sean Penn. You get the first bullet the minute you stand at the microphone. You don't have to go up there. All men are created equal. No matter how hard you try, you can never erase those words.
Antes de continuar, curte aí embaixo e comenta o que você acha do trabalho do Josh Brolin, isso ajuda demais aqui no canal. Mas vamos nessa. Vício Inerente ou Inherent Vice. Esse filme é adaptado e dirigido pelo Paul Thomas Anderson, o mesmo que fez Sangue Negro ou There Will Be Blood, Magnolia e o Mestre, ou The Master. Ele conta a história do personagem Doc, interpretado pelo Joaquin Phoenix, e a trama toda se desenrola a partir do pedido da ajuda de sua ex-namorada, a personagem de Catherine Waterston, a Sasha Faye Hepworth. Esse é um longa carregado com o estilo do diretor, é bem esquisito, tanto na história que conta, adaptada do livro homônimo do Thomas Pynchon, quanto na narrativa que apresenta. Ela usa uma mistura de gêneros, uma fotografia cuidadosa e uma ótima trilha sonora para criar esse ambiente alucinado dos anos 70. O policial Christian Bigfoot Bjorsen, personagem do nosso perfil de hoje, é outro elemento que ajuda na construção dessa estranheza, típica do Paul Anderson. Interpretado com muita habilidade, ele é um personagem bem definido na posição de agente da lei, mas que ao mesmo tempo age de maneira nada conservadora. Confesso que esse filme é um pouco arrastado na minha opinião, o que não invalida a experiência. Assim, o diretor e o elenco têm muito crédito. Choto, Kinichiro, dozo. Moto pancake. Moto pancake. Moto pancake. Hai. 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 E agora ele está em cartaz com o filme Os Vingadores Guerra Infinita, ou Avengers Infinity War. In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Realmente, o personagem central desse filme é o Thanos, personagem do nosso perfil de hoje, e nenhum dos dois decepcionam. Pra mim, um dos melhores, se não o melhor vilão da Marvel. Fico em dúvida porque eu também gostei bastante do Killmonger e da Hela, mas ele também foi muito bem apresentado nesse longa. Boas cenas de ação, bons diálogos, um background bem construído e motivações interessantes, tudo o que um bom vilão precisa. E seria injusto não dar créditos ao próprio Josh Brolin, que apesar de todo o CGI por cima dele, consegue transmitir muito bem a carga emocional e física do Titã. Ótimo trabalho, e isso não é só minha opinião. A bilheteria, a recorde e a reação da crítica confirmam a boa performance. I hope they remember you. Josh Brolin é um ator com um perfil bem específico. Normalmente ele é escalado para fazer personagens fortes, assim, que passam uma certa rispidez, mas ele os faz como ninguém. Além dos que eu já citei aqui no vídeo, ele integra o elenco de outros ótimos filmes, como O Gangster ou American Gangster, Bravura Indômita ou True Grit, Sicário, Terra de Ninguém ou Sicário, e no dia 17 de maio ele vai entrar na pele do Cable em Deadpool 2. Ou seja, vale muito a pena dar uma olhada na sua filmografia. Cinéfilos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu sei que eu tô um tempão sem postar vídeo, mas é que eu tô voltando com força total agora. Se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo e ativa as notificações para você ser lembrado do próximo perfil. O próximo vai ser o do Ryan Reynolds, do Deadpool 2. Então até lá, tchau, tchau!